Era uma tarde ensolarada. Após o almoço, todos se recolheram. E eu acabei subindo para o piso de cima e havia ali uma cama, um colchão, a qual foi colocado no chão, no piso daquela casa de madeira, de altos e baixos, numa cidade chamada Laranjal do Jari, no Amapá. E ao encostar a cabeça naquele travesseiro, logo adormeci. E em meio àquela quentura, aquela temperatura, as crianças passavam correndo da escola porque ali havia uma escola próxima. Elas passavam correndo e gritando. E eu consegui ouvir cada barulho e discernir, porque mesmo que o sono estava chegando, mas não me tomou totalmente, porque ali eu estava no meio, entre o sono e o despertar. Não conseguia nem dormir totalmente, nem ficar acordado. E de repente me virei para a minha esquerda e olhei e tinha 2 homens. Só que aqueles homens eram diferentes. Eram 2 anjos. Eu percebi porque eu conseguia ver através deles. Eu conseguia olhar os móveis da casa, do ambiente aonde eu estava. Eu conseguia ver através deles. E sabia que não se tratava de pessoas do mundo físico, do meu mundo, mas do mundo espiritual. Um daqueles homens chegou e falou assim para mim, pronunciando o nome da esposa do dirigente da igreja a qual minha mãe se congregava, da Assembleia de Deus. A igreja lá do Laranjal do Jari, a Monte Hermon. E eles disseram assim, você conhece a fulana? Sim. A esposa do dirigente. Há alguns anos ela tem entrado em tratamento para conseguir tentar engravidar, ter filho. Ela não tem filho, não pôde ter filho. E os médicos falaram que ela não tem tratamento, não está dando certo. Você vai mandar chamar ela e você vai chamar a amiga dela, a qual as 2 dirigem o círculo de oração daquela igreja. E você vai dizer para a amiga dela orar por ela. E enquanto a esposa do dirigente estiver de joelho, ela vai orar pela amiga dela. E quando a amiga dela terminar a oração, você vai orar pelas 2 e vai trazer a confirmação para que a madre dela seja abençoada e ela dê à luz um filho. E eu, sem perguntar nada, sem conseguir, porque eu não conseguia entender por que aqueles homens estavam lá. Se eu estava dormindo, eu estava acordada, mas eu ouvia minha mãe conversando com visita, tinha algumas irmãs conversando com ela, uma visita, no piso de baixo. E ao me levantar
Virei para a direita e olhei novamente e eles desapareceram. Rapidamente eu desci as escadas e comentei para minha mãe o acontecido. E ela chamou meu irmão e disse: vá lá chamar as irmãs. Creio que elas estão na igreja, que hoje é dia de reunião, de ensaio, do ciclo de oração. E menos de 15 minutos as duas irmãs já estavam lá. E eu disse: irmãs, eu estava deitado agora há pouco e recebi a visita de 2 anjos. E ele falou para mim de você que há alguns anos você tenta fazer tratamento, está fazendo tratamento para ter filho. E não tem conseguido. Mas ele pediu que eu mandasse chamar a senhora e a sua companheira de trabalho na igreja para que ela orasse pela senhora. E quando ela terminar a oração, eu vou orar pelas duas, para que assim seja confirmado. E Deus vai lhe abençoar. E então pegamos a Bíblia, a harpa, e começamos a louvar alguns hinos, louvores. E após lemos uma palavra, e a irmã do ciclo de oração se ajoelhou. E após ela de joelho, a sua amiga estendeu as mãos por cima de sua cabeça e começou a orar e clamar a Deus para que Deus abençoasse, abrisse a sua amada. E ao terminar da oração de sua amiga, eu fui e apresentei as duas diante de Deus. Se verdadeiramente és tu, Senhor, que está nesse meio, nesse negócio, abençoa sua filha, a qual há muitos anos tem chorado, sentindo saudade de alguém que ela nem conhece ainda, pois ela deseja ter seus filhos e a sua madre está fechada. E assim como tu abrisse o ventre de Sara, de Ana, de Raquel, eu peço a ti, ó Deus poderoso, que fez os céus e a terra, que traga a confirmação, se verdadeiramente foi os teus anjos que trouxe essa mensagem, que assim seja feita segundo a sua vontade. E eu terminei a oração. Ao se despedirem, foram para suas casas. E alguns anos depois, porque eu não morava lá, eu só estava de visita na casa da minha mãe. E algum tempo depois, eu lembrei, mãe, e a irmã que estava tentando engravidar, o tratamento, como é que ela está? A minha mãe disse: minha filha, eu já soube. Ela teve uma filha. A partir daquele dia, ela sentiu de Deus que Deus abençoaria ela. Porque ela disse que nada você sabia, que nem lhe conhecia, mas ela crê que foi o Senhor. E desde aquele dia, ela se preparou. E Deus abençoou. E eu percebi, sabe, irmãos, começando a falar para vocês essa história, para chamar a atenção que não é Deus trazendo o testemunho do seu poder sobre os seus filhos somente, mas para provar que é Ele que está na vida das pessoas. E Ele faz isso. Em muitas ocasiões eu via o mundo material se manifestar e eu via os resultados. Missionária, por que você começou a falar dessa forma, nesse dia 24/12/2019? Assim, irmãos, eu preciso falar algo para vocês muito sério. O que aconteceu? E eu já tinha pedido permissão para o Senhor, em outras ocasiões Ele não tinha deixado. Porque quando eu preparava para fazer esse vídeo desse acontecido, qual ocorreu em 2018, no final do ano, Ele não deixava. Porque quando eu ia terminar o vídeo, meu coração fechava e eu sentia que era Deus que estava impedindo que aquilo acontecesse. E então, diante desse testemunho,
inúmeras provas para que eu jamais duvidasse que é o Senhor, que é Ele que está na minha vida, na vida de muitos, na sua vida, amados. Você não está aqui por acaso nesse canal. Você não foi passando, de repente você descobriu, foi Deus lhe conduziu. E a minha vida tem sido de muitas vitórias, sofrimento, lágrimas, orações, para que eu estivesse aqui para contar, dividir para vocês, com vocês, o que Deus tem feito e o que Ele vai fazer. E eu preciso que você preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar. No ano de 2018, foi quando ocorreu as eleições. E vocês perceberam que as igrejas agiram diferente. Os irmãos das igrejas aconteceram um mover estranho. A minha mãe diz assim, eu estou com 64 anos, eu nunca vi um movimento tão forte de política dentro da igreja. Mas o que está acontecendo? E eu só ouvia falar que a igreja fulano, igreja ciclano, fechou o templo. Os pastores fechavam as portas das igrejas e diziam, vamos fechar. Vamos votar tudo no presidente agora atual. Vamos votar no Bolsonaro. Porque muitas coisas estão acontecendo e é ele que vai trazer mudança para o Brasil. E eu via esse movimento, colocava no YouTube para assistir alguma coisa e você via tanta pessoa pregando, tanta pessoa com revelações, que era o Messias, que era o enviado, que era Deus que estava enviando, que estava escrito na Bíblia, lá não sei aonde, não sei o quê, que o Jair Bolsonaro era a salvação da pátria, que ele era a espada da vingança. Missionária, você vai pegar esse momento para falar de política? Não, vou falar de algo muito mais sério. Algo muito mais sério, preste bem atenção. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Porque quem me revelou isso, quem mostrou isso para mim foi o Senhor. E um certo dia eu estava aqui, uma noite eu estava aqui assistindo algumas pregações e de repente eu deparei em um local e a palavra que surgiu lá diz assim, se você não fizer a obra e não entregar e não obedecer, o Senhor ele vai usar outro. E eu sabia que aquilo era comigo. E de repente eu senti um temor, porque um medo, eu fiquei assustada. Porque o Senhor tinha falado para mim, quero que você abra um canal, eu quero que você abra, eu quero que você divida com as pessoas o que eu vou lhe mostrar, o que eu já lhe mostrei. Eu quero que você faça isso. Peça para sua irmã lhe ajudar, porque ele sabe que eu não gosto muito de mexer com isso. E então, depois de muita luta, irmão, porque você fazendo um curso superior, principalmente em direito, é muita demanda de estudo, muita leitura, muita coisa. A cada momento muda uma coisa no ordenamento jurídico, são leis, coisas mudando. E você tem que estar a par. E eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com o canal? O que é que eu vou fazer, Senhor? E então, amado, vendo aquele movimento acontecendo, e por eu ser acadêmica de direito na faculdade, observando as leis, estudando, eu disse, eu não gosto desse homem, desse candidato, porque ele é bocudo, ele fala muita besteira, ele é exagerado, porque a palavra de Deus diz assim, o Senhor conta sobre a parábola do Senhor Jesus, ele fala sobre o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todo dormia, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou
formou espigas, e joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos e até a colheita, e então direis aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Mas eu conheço a palavra de Deus, você também conhece. A palavra de Deus diz também que o sol nasce tanto para os servos do Senhor, os fiéis, como para o ímpio. E essa palavra não foi o homem que escreveu, não foi o homem que colocou aqui. Essa decisão é de Deus. E por conhecer essa palavra, eu me zangava, me revoltava com a forma como este Senhor, falava. Como ele, essa questão da força. E eu ficava tão zangada por ver até colegas dentro da faculdade, alguns que a gente, na verdade, estuda o direito, e principalmente na defesa dos direitos humanos, do ser humano, e você sendo crente, servo de Deus. Missionária, você está me decepcionando, você está dizendo que não gosta do zelo de defesa da família. Não é isso, irmão. Não é isso. Deus usa quem Ele quiser usar. Deus usa e trabalha, mas o que eu quero lhe dizer é algo muito mais sério do que uma cadeira presidencial de um país, de um representante do poder executivo do país. O que eu quero lhe contar é algo muito mais sério, o qual o próprio Deus revelou para mim. E então, na minha casa, ninguém conversava sobre política, ninguém ficava discutindo, batendo boca, ninguém falava. Porque se Deus nos dá esse entendimento que o joio tem que crescer junto. Deus diz assim: vá lá e sai matando os homens afetivos, os beberrão, os ébrios habituais, saia matando os assassinos, saia destruindo. Ele falou assim na Bíblia. Ele fazia isso lá no Novo Testamento, no Velho Testamento. No Novo Testamento estamos no tempo da graça. Ele não falou isso. Mas missionário, o povo diz respeito, verdade. Sou muito de respeito que esse povo, quando se levanta, desdenhando da nossa fé, nos desrespeitando a família. Mas quem pode colocar o juízo nessa situação é o próprio Deus. Eu não posso, você não pode. A gente vai até o limite da lei. Nós não podemos nos agredir. Nós não podemos pegar as armas com as próprias, fazer justiça com as próprias mãos. E para resumir esse assunto, eu via muitas pessoas, pastores, aqui mesmo no estado onde eu me encontro hoje, pastores de igreja renomada, pegar áudio e espalhar na internet, dizendo: não vote no lado da esquerda, porque estão chamando Jesus de homossexual, estão fazendo isso, fazendo aquilo. Você ouviu, irmão? Você ouviu muitos disso, não foi verdade? Foi. Só que o próprio Jornal Nacional
o jornal, não tão só o Jornal Nacional, como outras emissoras, né, da Record, mostrou e apresentou que a justiça foi para cima. E descobriram que muitas coisas eram fake news que estavam usando. Agora me diga aqui uma coisa. Um pastor de uma igreja renomada, o pastor presidente do estado inteiro do Maranhão, disse claramente, declarou que ele estava do lado do fake news. Antes de apresentar isso, missionário, até agora eu não estou entendendo nadinha, estou todo enrolado com o que a senhora está dizendo, não estou entendendo nadinha. O que isso tem a ver? Irmãos, no meio dessa confusão toda, dessa divisão que ocorreu dentro das famílias, pessoas brigando por causa da direita, por causa da esquerda, até hoje está isso, não é verdade? Sim. Quero trazer algo muito tremendo. E eu fui para o joelho. E eu dobrei o joelho e fui buscar o Senhor, Senhor, que confusão é essa que está acontecendo no Brasil? Que tanto movimento é esse que o teu povo está diante? Na internet, diante nas emissoras, dizendo que o Senhor está mandando, o Senhor está mandando, o Senhor está... Como é que o Senhor vai mandar alguém que não se enquadra, que não tem os frutos do Espírito, que não se enquadra em Gálatas capítulo 5, 22? Como é que o Senhor vai fazer isso? Eu quero entender, eu quero receber que é o Senhor, mas eu estou achando um problema, porque a tua Bíblia diz dessa forma, que a gente não pode tirar o joio, não pode estar se destruindo. Pedro levantou uma espada e arrancou a orelha de Mal. Como é que eu vou estar andando com o símbolo de uma arma? Senhor, que confusão é essa que está acontecendo? Me diga, eu quero um lado e me diga o que eu tenho que fazer. E eu orei, fui buscar o Senhor. E eu queria uma explicação por que tinha tanta gente, pessoas renomadas das igrejas, pessoas que você conhece, que é servo de Deus, no meio de uma loucura dessa. E o Senhor, numa manhã, eu levantei. E minha mãe estava assistindo o jornal, eu saí do quarto, acabei a oração, li a palavra, orei e fui lá para fora. Quando eu sentei na frente dela, comecei a conversar com ela, ele veio naquele momento falar comigo. Enquanto eu olhava para ela, meus olhos começavam a arregalar e ela dizia o que era. Eu disse, Senhor, está falando comigo agora. E eu fiquei ali, ele disse assim, filha, não sou eu que estou no meio desse tumulto todo. Não sou eu. De certo, a política nasceu no céu. E o primeiro político que se deu foi Lúcifer, quando entrou para dividir o meu reino. E a política não se separa da mentira, porque ela nasceu através da mentira. Mas brevemente eu voltarei e unificarei o meu reino. Glorificado é seu nome. Namashuvika Turiashivika Tutiandarasi me andarai. Deus Todo-Poderoso, eu te amo. E nesse momento eu comecei a chorar e perguntar, mas Senhor, mas que confusão é essa que está acontecendo no Brasil? As igrejas, nunca vi tanto crente, pessoa que te serve, dividindo o púlpito com esses políticos e escolhendo lados. Ele disse, filha, isso é um ensaio. Isso é um ensaio do anticristo. É um ensaio. Quando chegar aquele dia, muitos olharão e acharão que estão agindo correto.
Acharão que aquele é o Salvador, aquele sou eu, mas não sou eu. Eu não estou no meio desse tumulto todo. E eu disse, mas por que está acontecendo? Ele disse assim, filha, eu estou permitindo porque está escrito, está nas Escrituras, que tudo isso tem que acontecer. Haverá uma perseguição na terra, na igreja. E pelo Brasil vai começar assim. O Brasil vai começar assim. Porque a igreja se levantou para estar de um lado, para proteger a família, para defender. E estava correta no seu entendimento, seu pensamento, o que ela busca. Mas aí vai haver uma revolta, porque o que vai acontecer no Brasil, muitos vão se revoltar e vão se virar contra a igreja. E aí a minha igreja vai se virar verdadeiramente para mim, oh Senhor Deus. E eu chorando, eu estava ali, minha mãe olhando para mim, perguntando o que era. E eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa, Senhor. E eu disse para minha mãe, mãe, este homem vai ganhar as eleições. Este homem ele já ganhou, que era dezembro, e ele já ganhou. Ele é o presidente. Mas ele vai fazer tantas coisas erradas que o povo vão se revoltar contra os crentes. E passou. Com uma semana antes para que ele tomasse posse, eu tive novamente um sonho. E onde eu estava num lugar, numa sala, numa casa, orando. Estava reunido, de repente ele adentrava a casa, correndo, pedindo proteção, eu estava correndo de alguma coisa. E ele entrou, quando ele entrou, ele foi, me cumprimentou todo mundo e foi pegar na minha mão. E eu disse, o que é que ele faz aqui? Porque eu não gosto desse homem. E o Senhor foi e falou comigo assim, disse, receba, ore por ele. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto dele. Ele disse, eu sei, mas agora ele é o presidente, ele é a autoridade, e você vai orar por ele. Eu disse, mas por que eu tenho que orar por uma pessoa? Eu não gosto dele, por que eu tenho que orar isso no sonho? E o Senhor disse assim, haverá uma perseguição tão grande com a vida dele, a vida dos familiares dele, e de todos, ele vai falar tanta coisa ruim, tanta coisa errada, que até os que estão do lado dele vão ficar contra ele. E é aí que aqueles que apoiaram ele vai ser perseguido por o outro lado que não apoiou. E é aí que vai começar a perseguição na igreja. E ele entrou e eu fui orar por ele. Quando eu fui sair na rua, eu disse, olha, você fica atrás de mim. Você fica atrás de mim. Isso uma semana antes dele tomar posse. Você fica atrás de mim para que o povo na rua não te veja. E tinha uns irmãos, umas irmãs comigo. Quando a gente saiu assim na rua, que a gente ia pegar um carro, de repente ia passando um senhor de idade. E esse senhor de idade ia passando tranquilo, aí deu com a mão para mim. Oi, missionária. Quando ele viu quem estava atrás de mim era o presidente, ele saiu correndo, pegou uma arma assim, começou a dar tiro. E eu escondendo, pedindo para ele não atirar. E todo mundo estava revoltado e ele estava se escondendo. E as pessoas ali começaram a se revoltar contra mim. E eu tentando proteger e orando, e o Senhor disse, ore por ele. Ore pela família dele. Ore, porque aí vai começar a perseguição na igreja. É por aqui que vai começar.
E o que eu quero lhe dizer nesta noite, nesse momento, é dizer, amado, não vamos só nos preocupar, de receber as mensagens de Deus e nos preparar para partir deste mundo. Mas nós devemos nos preocupar realmente com o que vai acontecer com a igreja, o que está já acontecendo. Muitas pessoas estão se revoltando. Muitas pessoas, você sabe disso, irmão. Você sabe disso que está acontecendo no Brasil. Você sabe que as coisas parecem que veio de andar. As coisas parecem estar ficando pior. Muito desemprego, muita situação difícil. Missionário, a culpa é desse homem, não é dele ou da esquerda, da direita, não é, está escrito na Bíblia. Olha para os acontecimentos. Quando você sentar na sua igreja, não fique tão assim despercebido. Preste atenção, que o povo já estão se revoltando contra os crentes, contra os servos de Deus. E não é só esse não, irmão, vários lugares. Pelo mundo, muitas pessoas da parte da direita estão ganhando. E aquele povo que protegia, que dava defesa dos homoafetivos, aquele povo que protegia, sabe, os pobres. Irmã, mas esse lado é da família. Não, irmã, esse pessoal é da área da elite. E que eles sempre quiseram que os pobres fiquem submissos a ele. Quem se revolta para mudar a situação são os pobres, são pessoas mais simples, pessoas mais humildes. E a elite tentando colocar o cabresto ali para oprimir. Mas, irmã, nós vamos orar para Deus nos libertar. Irmã, vamos orar para Deus nos preparar para passar por essa grande tribulação. Qualquer coisa que aconteça com este homem, qualquer coisa que aconteça, tanto que entre um ou saia outro, você vai ver, é um desequilíbrio. Você acha que Deus permitiu que aquela situação da facada foi por acaso? Foi por acaso não. No dia eu perguntei ao Senhor, dobrei o joelho e fui orar. Eu perguntei ao Senhor, ele disse, não, ele não vai morrer, não vai morrer. Ele não irá morrer. Eu estou no controle de tudo. Mas missionária, mas a pessoa abre a boca e fala, irmãos, está tudo escrito na Bíblia. Haverá uma perseguição. Haverá não, já está havendo uma perseguição. E muitos daqueles que estão do lado, desse lado ou do lado de lá, tanto faz. Esse povo, eles estão revoltados contra os crentes, porque eram os crentes. Quem é que estava lá orando por ele lá naquele hospital? Quem era que estava lá? Qual era o padre que estava lá? Eu vou me batizar porque agora eu vou ganhar. A primeira reunião, a questão presidencial que estava lá era orando, né? Era num culto. Você vê. E isso não é para avacalhar não, irmão. E isso não é para acontecer uma avacalhação não, né? É revolta. O que a gente vai estar sendo perseguida por isso. E isso é permissão de Deus. Missionário, o que realmente significa? Significa que Deus está organizando, está tudo pronto para buscar a sua igreja. Se você espera que a grande tribulação acontece só quando começa a cair pedra do céu, a estrela, isso não é bem assim não. A perseguição, principalmente política. O que houve lá na Bolívia, que os crentes estavam sendo perseguidos, ao qual tiraram o outro lá que não gostava do povo, dos crentes, que até a Bíblia. É nesse meio político, é essa confusão política que vai começar a perseguição. Na Venezuela também, irmãos, é muitas coisas acontecendo.
É muitas coisas acontecendo. E aqui no Brasil é essa revolta. Este homem ter ganhado a eleição. Missionário, então quer dizer que não era para ele ganhar? Irmãos, não podemos mudar a história, o que Deus quer que aconteça. Deus teve como evitar que o filho dele fosse crucificado. Se o próprio filho de Deus foi crucificado, ele virou as costas para não ver o filho dele sofrendo lá. Ele vai me poupar? Vai poupar os irmãos? Vai poupar eu? Não vai, irmãos. Então preste bem atenção. Este é um grande, maior de todos os sinais, esse contexto político que estamos vivendo. E essa perseguição que está ocorrendo. Porque diz, não, o homem está lá fazendo só besteira, falando só coisa, porque se ele realmente fosse uma pessoa de Deus, e tivesse o Espírito de Deus comandando ele não fazia. E dele saía, a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus falou que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Não pode uma fonte jorrar água doce e amarga. Você acha que é assim? Se você botar no Instagram, colocar no Twitter, qualquer coisa, irmãos, em relação de política, parece que ela nunca parou. É uma confusão, toda hora um degrinindo a imagem um do outro. Não existe mais aquela questão de trabalho normal. É só acusação em jornais, jogando para cá, o outro jogando para ali, outro defende outra coisa. Você está prestando atenção no que está acontecendo? E no mover do que está acontecendo no mundo espiritual, imagine o que está acontecendo. Irmãs, missionário, a gente vai se preparar o quê? Nos preparar para a perseguição. Nos preparar o nosso espírito, a nossa família e preparar a misericórdia. Pedir para que Deus nos dê misericórdia. Porque quando Deus me revelou isso, Deus apresentou isso para mim. Você pode ler aqui, irmãos, em Marcos, no capítulo 13, no verso 6, onde diz assim, muitos virão em meu nome e dizendo, sou eu o Salvador. E a muitos enganarão. Essas palavras eu ouvi da boca de Deus. Quando ele diz, isto é um ensaio. Neste dia muitos irão entender que aquele homem será eu. É Deus que está enviando a salvação, o Salvador. Mas é um lobo vestido de ovelha. E então no versículo 7 diz, quando porém ouvir de falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Vossos, é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar os sinédrios e as sinagogas, e serei açoitados, também sereis levados perante governadores, reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Me diga uma maneira melhor de conhecer o Evangelho diante de uma revolta? Imaginou chegar aquele tempo de você não poder ler a Bíblia com liberdade?
mas chegará esse tempo. Tem muitas coisas que vão se levantar, irmão, porque principalmente o povo que se sente oprimido hoje, esse povo que acha que suas vozes foram caladas de certa forma assim, porque eu olho tanto como serva do Senhor, como pessoa da área jurídica que entende. Porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu não vou negar, porque se eu sou uma promotora de justiça, um delegado, vou negar o direito de alguém que teve seu direito violado no ordenamento jurídico brasileiro. Eu não vou fazer isso. Mas e aí como vai ficar essa briga, essa confusão de você ser uma missionária, ter que defender a sua igreja, de não permitir casamentos que não condizem na Bíblia, não encontra escrito na Bíblia Sagrada? Pois é, irmãos, é aí o começo de tudo. E vários governos da parte da direita. Missionária, você fala assim como se fosse ruim. Irmãos, tudo que tem acontecido no mundo está na Bíblia. Tudo. Me diga qual foi a maior divisão que ocorreu no meio das famílias, no meio dos amigos, nesses últimos tempos. No versículo 22 diz: um irmão entregará a morte a seu irmão e o pai a seus filhos, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Existe mais alguma coisa para explicar? E o que nós devemos fazer? Orar, pedir misericórdia, para que Deus nos guarde, nos fortaleça, defenda a nossa família. Quando você for para a igreja, estiver na igreja, tome cuidado, não fique totalmente de costas. Assim, se você precisar evitar até levar suas crianças pequenas direto assim, principalmente em movimento assim que nem agora, final do ano, você tome cuidado. Tome cuidado. Porque há muitas revoltas de situações, de atitudes do nosso governo, né, do presidente, tomadas, que revoltou muita gente. E aquela fala, o que ele fala, irmão, o que ele diz, e assim não vai minimizar não, vai ficar cada vez pior. Que é para inflamar mesmo, para ficar bem inflamado, que é para poder ter a perseguição na igreja. Porque as portas do céu já estão abertas, já preparado. A grande ceia já está tudo preparado, irmãos. E esta perseguição já está ocorrendo. Já está ocorrendo. As pessoas parecem que foram tomadas com outro tipo de atitude, com outro espírito, com a forma violenta. Você vê que principalmente esse lado de proteger a família, de proteger como servo de Deus é correto, não é verdade? Como servo de Deus, de defender a família. Você vê que esse povo, eles são mais, nós desse lado, irmão, eles são mais violentos do que o outro, e o outro revida. E quando o outro começa a se levantar para se rebelar, verdadeiramente haver perseguição. Você vê que situação grave que ocorreu, foi por isso que aquele multidão de pessoas iam para o YouTube, todo mundo revelando, muitos canais dizendo: olha, a irmã profetizou, olha, fulano de tal. Você já viu uma política onde envolveu muito crente no meio? Muitas pessoas com revelação, dizendo na Bíblia: olha, ele é enviado, não sei de onde, Deus está... Você viu isso? Isso ficou marcado na história, irmão. E aí começou a desandar, e hoje muitas revoltas têm até do mesmo lado do governo. E não vai se acalmar as coisas.
Foi um ano de loucura, um ano de tortura, um ano que você abre a boca e você vê, você sente vergonha de tanta coisa baixa que está acontecendo de um lado e do outro, irmão. E isso vem do quê? Vem da onde? A Bíblia está escrito todos esses acontecimentos. Senhor, nós precisamos da tua misericórdia, papai. Irmãos, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir para Deus guardar nossa família, guardar nossa fé, nos proteger da violência, do homem sanguinário, da revolta, para que Deus tenha misericórdia da sua igreja, proteja a sua igreja, em nome de Jesus. Muitos inocentes já estão morrendo. Muitos inocentes irão morrer nesta perseguição, nesta revolta. Muitos. Vamos orar. Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Papai, nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, nos proteja. Nos proteja, Pai, de toda essa revolta, de toda essa violência que o homem sanguinário tem se preparado, tem agido. Nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria, para agir segundo a sua vontade. Proteja, Senhor, os filhos. Proteja, Senhor, as esposas, irmãs no círculo de oração, na caminhada para a tua casa. Guarde as portas, Senhor, das tuas igrejas, quando os irmãos estiverem em oração, quando os irmãos estiverem cultuando a Ti, Senhor. Não permita que o mal, Senhor, se aproveite, Senhor, para tentar se vingar. Ó Deus, guarda o Teu povo, nos protege. Sei que grandes momentos difíceis estão vindo. Sei que os Teus anjos estão preparados. Sei que, Senhor, que o Senhor está preparado, que a Tua igreja, Senhor, será arrebatada e tirada deste lugar, mas há muitos ainda que terão de ser salvos. Muitas pessoas estão lá no mundo se prostituindo, se drogando. Quantas esposas estão traindo seus maridos neste momento? Quantos homens deixaram suas esposas dizendo que iriam trabalhar, nesse momento está adulterando? Quantos filhos nesse momento, Pai, disseram que foram para a casa de algum amigo e está se drogando? Olha para o homem agora que está, Senhor, sem destino. Para essas almas, Senhor, que estão longe de Ti. Ó Senhor, nos tire, Senhor, dessa distração, desta briga política. Nos tire, Senhor, essa distração do nosso entendimento e coloque o Seu amor pelas almas, aonde vamos lutar, guerrear pelos nossos irmãos que ainda serão salvos. A Tua palavra diz lá em João, Pai, que é o Espírito que dá a vida, que a carne não produz nada, é o Teu Espírito. Então que o Teu Espírito convença o homem do seu pecado, que o Teu Espírito nos ensine a ter amor, a ter paciência, a brotar o fruto do Teu Espírito, Pai. Ó Senhor, não é só o preparo para ir, mas como vamos nos apresentar diante de Ti. Quantos, Senhor, vão ficar para trás, gritando naquela tribulação? Quantos, Senhor, estarão clamando aquele clamor a qual o Senhor fala? Que clamor nenhum ouve, maraço, vicanturianderamanai. Nos ajuda, Pai. Nos dê sabedoria. Nos dê conhecimento na Tua palavra, para que nós possamos pregar para a mulher, Senhor, que está se prostituindo, vendendo o seu corpo. Ó Senhor, nos dá mais da Tua presença, do Teu Espírito, porque é o Teu Espírito que convence o homem do pecado. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada, para que nós possamos nos apresentar naquele dia, Senhor, com almas para o Teu reino, assim como nós fomos salvos, Pai.
Senhor, liberta, Senhor, esse povo, a qual está dormindo, a tua igreja, que tem levado o culto, Pai. Chega lá, Senhor, faz aquele culto e não se preocupa com as almas que estão lá no mundo. Enquanto as autoridades de posição maiores estão se gladiando, estão aí, Senhor, brigando por posição, por dinheiro. Oh Deus, o pequenino está lá, na Massuvicanturiandarai, desprezado, desempregado, sem ter o que dar para comer aos seus filhos. Senhor, neste 24 de dezembro, quantas pessoas vão ter a sua mesa farta, sua ceia pronta, com a sua casa cheia dos seus familiares e amigos. E o que pensar da mulher desempregada, a qual foi abandonada pelo marido, que não tem nada, Senhor, a dar aos seus filhos? O que dizer para este homem que saiu o mês inteiro, conseguiu algumas diárias, mas este homem não tem, Senhor, o suficiente para apresentar para os seus filhos? Eu lhe peço em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja. Venha, Senhor, em favor da tua igreja, do teu povo. Venha, Senhor, ó Deus poderoso, ó Maranata, venha, Deus amado, resgate a tua igreja, mas nos desperte para que nós possamos ganhar almas neste mundo ainda, em nome de Jesus, para honrar, Senhor, a morte do teu filho naquela cruz. Para honrar, Senhor, cada gota de sangue do teu precioso Filho que foi derramado, Senhor, na cruz, naquele Calvário. Oh, Pai. Oh, Senhor. Quantos vão comemorar o nascimento do teu Filho? Mas esquece daquele sangue precioso derramado naquele Calvário, e ele derramou pela essa prostituta, por este homem drogado, por este pai, Senhor, que está sem saber notícia dos seus filhos. Eu lhe peço, Pai, ajuda a tua igreja. O que vai ser de nós se não for a tua misericórdia? O que vai ser de nós, Senhor, nesta perseguição? Neste mundo violento, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Resgata o teu povo, resgata a tua igreja, nos cubra com o teu sangue em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, irmão, desperta, irmão, desperta. Não temos só que olhar para a vinda do Senhor, mas pelo nosso preparo. Quando eu vi os anjos cantando, louvando, aqueles milhares e milhares de vozes masculinas, aquelas vozes num tom só, dizendo: vem igreja, igreja, está tudo pronto. Eu olhei para minhas mãos e disse: o que eu tenho a apresentar a ti? Papai, o que eu tenho a apresentar? Cadê minha família, os meus irmãos? E de repente aquela voz grandiosa veio do céu e disse: vá, reúna sua família, que em breve estou voltando. Em breve Jesus está voltando. Jesus tem voltado para muitos. Jesus vai voltar neste Natal, até o final de ano, para muitos. Jesus está voltando neste momento. E muitas pessoas têm deixado, abandonado a igreja, abandonado os seus postos, o qual o Senhor colocou na sua posição. Peça perdão para o Senhor neste momento, neste 24 de dezembro de 2019. Peça seu posto de volta, Pai, me leve de volta à tua casa. Eu quero batalhar, eu quero entrar nesta guerra junto com teu povo, com tua igreja, para levantar, Senhor, multidão de almas ganha para o reino, em nome de Jesus.
Me ligue, Senhor, no trabalho da cruz. Me ligue no trabalho da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe e proteja você. Eu profetizo em nome de Jesus. Profetizo sobre a sua família. Profetizo, Senhor, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua vida sentimental. Que Deus encha a tua vida de misericórdia da sua presença. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Irmãos, vamos dividindo, vamos apresentando, levando para outros irmãos a sua palavra. Você vai ganhar almas assim, você vai levar. Você diz assim, mas eu não consegui nada, não vou conseguir entregar nada para Deus. Comece a dividir, comece a compartilhar esse vídeo, curta, irmão, apresente para milhares de pessoas e você vai ver o quantas almas vão ser tocadas, quantas pessoas vão se render através dessa mensagem. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.